Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao Clipe em Eletrônico, o programa que debate as principais notícias, os principais assuntos da cidade, com a presença dos vereadores aqui da Câmara Municipal. Nós também contamos com a sua participação. Você que está em casa, você que nos acompanha pelo trabalho, não tem problema, você pode mandar sua pergunta, você pode mandar o seu comentário. Os nossos contatos já estão abertos, disponíveis para você. Você pode ligar pelo 3396-4944 ou então pelas nossas contas sociais, que é o facebook.com/Câmara São Paulo ou então o twitter.com/Câmara São Paulo. Então vamos saber quais são os vereadores que farão o programa comigo. Do meu lado direito, o vereador Paulo Fiorilo, do PT, que também é vice-presidente da Comissão de Meio Ambiente aqui da Câmara Municipal e vice-presidente da Comissão de Finanças. Vereador, seja muito bem-vindo. Obrigado mais uma vez por sua participação. Eu que agradeço. Boa tarde aos telespectadores da TV Câmara e ao vereador Mário Covas. Legal, vereador Mário Covas Neto, do PSDB, muito obrigado por sua participação. Lembrando que ele é o vice-presidente da Comissão de Administração Pública e presidente da Comissão do Idoso. Obrigado, vereador, pela presença mais uma vez. Eu que agradeço aqui, como digo, sempre um prazer estar aqui, porque é uma oportunidade da gente dizer um pouco do nosso mandato, das nossas ideias, etc. E ainda mais aqui com o Fiorilo, que é um parlamentar dos melhores aqui da Câmara Municipal, com certeza. Certamente. Hoje será um programa excepcional. Relembro quais são os nossos contatos, 3396-4944. O meu colega Donizete Santos vai tomar nota da sua pergunta ou comentário, facebook.com/Câmara São Paulo ou twitter.com/Câmara São Paulo. O meu colega Rodrigo França fez uma compilação das principais notícias do dia. Eu tenho aqui algumas notícias. Posso escolher ou vocês sugerem algum tema? Fique à vontade. Aqui, destacado no jornal Folha de São Paulo, qualidade do ar, hein? Grande São Paulo tem que reduzir 26% das viagens de carro para ter ar aceitável. Eu aqui destaquei alguns pontos. Principal vilã da má qualidade de ar em São Paulo, a frota de automóveis não parou de crescer. Só na capital ganhou 400 mil veículos nos últimos 3 anos. O documento do estudo aponta a necessidade de reduzir mais de 3 milhões de viagens diárias, de um total de 12 milhões e 600 mil viagens, mas não menciona soluções radicais para atingir a meta. Olha só, estimativas do Instituto de Saúde e Cidadania indicam que 62 mil pessoas vão morrer na cidade de São Paulo em 15 anos por conta da poluição. Muita coisa. O plano de combate à poluição feita por técnicos da CETESB, a Agência Ambiental Paulista, também propõe a realização da inspeção veicular obrigatória periódica, pelo menos nas cidades da Grande São Paulo, incluindo a capital. O imbróglio sobre a inspeção obrigatória ocorre nas duas esferas do governo, estadual e prefeitura, pelo menos há um ano. Vereador Paulo Fiorilo, o seu comentário. Primeiro que essa questão da inspeção, ela não está travada há um ano, né? Nós temos aqui uma dificuldade já há muito mais tempo. A cidade de São Paulo, ela teve por um período a inspeção veicular e depois, na gestão do prefeito Haddad, aliás, foi pauta no debate eleitoral, suspendeu-se a inspeção. Qual é o grande problema? Nós, em São Paulo, não vivemos numa ilha. Você que é morador ou você que não mora, mas que trabalha, sabe disso porque muita gente vem do ABC, vem das cidades do entorno para trabalhar em São Paulo ou vice-versa. Portanto, na minha opinião, essa questão da inspeção veicular, ela precisa ser tratada como um problema estadual ou no limite das metrópoles, da grande região metropolitana. São Paulo, se eu não estiver enganado, o vereador Mário Covas, porque eu tenho um apreço muito grande, pode me ajudar, mas nós temos 3 regiões metropolitanas instituídas, da Baixada, da região de Campinas e aqui a região de São Paulo, é isso? E a do Vale. Então são 4. Se o Estado pudesse trabalhar a partir desse desenho, talvez a gente avançasse muito para resolver esse problema. Nós já tivemos aqui na Comissão do Meio Ambiente debate sobre isso, em especial no ano passado, e fica muito claro a importância que tem o controle da poluição, principalmente pelos carros. Acho que outras medidas são necessárias que nós podemos, inclusive, debater aqui nesse início de tarde. Prefeitura e Estado certamente devem trabalhar juntos. Agora, a ideia de trabalhar a região metropolitana, São Paulo, e as cidades que compõem a Grande São Paulo, a região metropolitana, agrada a ideia? Não, eu penso que a questão da qualidade do ar, ela não é uma questão que circunscreve a cidade. De fato, o vereador Fiorilo tem toda a razão.
Mas é o tal negócio, a gente não consegue fazer a lição dentro de casa e aí, olha, já que a minha casa, meus vizinhos não são capazes de fazer a sua lição de casa, então também eu não faço. Não precisa ser necessariamente desta forma. Nós tínhamos uma inspeção veicular que funcionava aqui na cidade e que poderia continuar funcionando. Ocorre que o prefeito Haddad, na sua campanha, ele colocou como um dos temas, dos compromissos dele, de acabar com a taxa. E, de fato, na hora que ele entrou, ele quis acabar com a taxa, mas ele encontrou tantas dificuldades que, ao acabar com a taxa, ele teve que acabar com a inspeção. E, no fundo, o que ficou foi, olha, não adianta a gente fazer aqui se as outras cidades da região metropolitana não fizerem também. Eu até concordo, o ar não tem limites, não tem fronteira. Então, portanto, se você tiver um ar bom num lugar e um ar ruim do lado, se o vento soprar ao contrário, você vai se tornar ruim. Então, é melhor que seja mesmo. A tramitação, mas há em tramitação no Congresso Nacional desde 2001 um projeto de lei que torna, não só aqui no estado de São Paulo, mas em todas as regiões metropolitanas, naquelas que há necessidade de fazer isso. É óbvio que Borá, no interior, numa cidade pequena, etc., que não tem necessidade de fazer inspeção veicular, mas em municípios do tamanho, na dimensão de cidades, de metrópoles como São Paulo, a gente tem que começar a se preocupar com isso. Há um dado importante que foi divulgado ano passado, da piora significativa da qualidade do ar da cidade, e um dado que me chamou muita atenção, vereador, que é o seguinte: existe eu acabei até fazendo um pronunciamento sobre isso. Há um segmento de empresas que atuam na área de fornecimento da área de autopeças, que mostra estatisticamente como caiu o consumo de autopeças em elementos, em equipamentos que são próprios de manter a qualidade do ar. Ou seja, você tem um filtro do carro, que é o condensador, que ele simplesmente caiu as vendas sensivelmente. E tem um dado secundário nisso que me preocupa. As pessoas, quando tinham que fazer a inspeção veicular, acabavam se antecipando e fazendo meio que uma revisão no carro. Eles deixaram de fazer isso, porque deixou de ser aquela pressão de ter que fazer Algumas oficinas tinham, inclusive, um simulador para saber se eu passo ou não na inspeção. Mas aproveitava e fazia outras coisas. Sim. Você mudava eventualmente um amortecedor que estava estragado, ou olhava os pneus, enfim, olhava outras coisas do carro. É isso que eu quero dizer. A consequência disso não é só a piora da qualidade do ar, mas e sim também você ter uma oportunidade de ter mais acidentes ou enfim, de ter um trânsito mais caótico em virtude de quebras, etc. Eu queria só trazer dois outros elementos que eu considero que são importantes. Acho que o vereador Marcovas coloca uma questão importante. O ar, ele não está cercado, ele não está circunscrito à cidade de São Paulo. Certo. E mais do que isso, quando eu iniciei minha fala, eu disse, os veículos, eles saem de um lugar para o outro. Qual é o grande problema? A gente tinha pelo menos dois. Os veículos das cidades do entorno, eles não precisavam passar por uma inspeção veicular. Então, muita gente fazia o licenciamento fora da cidade de São Paulo. Nós tivemos a oportunidade de constatar isso quando se compara com a frota da cidade. A segunda questão, eu acho que além da discussão da inspeção, que é um problema mais grave, que precisa envolver o Estado, o projeto que tramita na Assembleia, ele também deve ser do início dos anos 2000, se eu não estiver enganado. Acho que não. 2001 é o do Congresso. Na Assembleia eu acho que não. 2009 na Assembleia Legislativa, dois projetos, um inclusive Mas seja como for, não há vontade política de resolver, nem em um lugar nem em outro. Então, há falta de vontade política. Mas o que eu queria colocar é a segunda questão que eu acho que é importante. É preciso que o poder público municipal faça o seu papel. Eu não acho que é recolocar a inspeção veicular. Na minha opinião, é investir em transporte coletivo de massa e as alternativas. São Paulo tem feito um pouco isso, apesar de todas as críticas. Hoje tive a oportunidade de participar do debate sobre a questão do fechamento do Minhocão aos sábados, em que as pessoas trouxeram esse elemento. Tem muita gente que começa a utilizar a bicicleta como uma forma de transporte. Acho que nós temos que avançar muito nisso. No transporte coletivo de massa, metrô e ônibus,
trem, né, que São Paulo tem uma malha, e também nessas alternativas. Tem muita gente que vai a pé e tem muita gente que tem usado bicicleta. Os outros, tanto carro como moto, acho que nós estamos muito perto de ter um fim dessas alternativas individuais e poluentes. Senhores, eu quero agradecer, inclusive, a pergunta do Marcos Luiz de Santana, Zona Norte aqui, mandando suas perguntas, e essa é para o vereador Paulo Fiorilo. A situação do controlar, não era só trocar a empresa, vereador? Pergunta ele. Seria tão fácil, né? Mas, vamos lá. No debate anterior, o Daniel levantou aqui que tinha oficinas especializadas. Quantas pessoas não foram a uma oficina e foram reprovados no exame? Ou que não foram e foram aprovados. Então, o problema era muito maior, até porque a ideia era ampliar e fazer uma licitação grande envolvendo mais empresas, o que não foi possível até agora. Perfeito. Vereador Mário Covas, o Sandro da Silva, do Sacomã, pergunta, posso eu acionar a CETESB quando eu detectar que um carro emite muitos poluentes? Pode. Geralmente, o município tem esse direito, né? Pode. O que ocorre é o seguinte, é você ter a infração para quem está poluindo, se ela está em vigor ou não, porque não adianta nada você repreender a pessoa e não pode fazer muita coisa porque não existe um projeto. Exato, porque não tem uma lei obrigando. Perfeito. Mas os carros que poluem, que, por exemplo, você tem carro que fumaça e tal, a CETESB tem controle, é possível acionar. Claro que sim, e tem multa em relação a isso. E em relação a isso, com certeza. O que não tem mais é sobre a obrigatoriedade de passar na inspeção. Girando o assunto agora, hein? Continuando falando do assunto de transportes, mas falando do Rodoanel. Matéria hoje publicada no Jornal Diário de São Paulo. A manchete foi a seguinte: o volume de caminhões no Rodoanel não aumenta. Uma das principais bandeiras do governador Geraldo Alckmin para desafogar o tráfego de caminhões na capital e grande São Paulo, Rodoanel, não tem conseguido até agora aumentar o número de caminhões que circulam pela via. Segundo as concessionárias que administram os trechos oeste, sul e leste, nos últimos anos a quantidade de veículos pesados que trafegam pela via se manteve praticamente no mesmo patamar. Eles até colocaram aqui um índice. Em um ano foram 27 mil veículos, no outro 27 também, repetiu o índice, e no outro 26.700 veículos. A estagnação, fluxo de caminhões, se explica por 3 razões. O primeiro é a redução na atividade econômica. O segundo é a ausência ou pouca restrição ao tráfego de caminhões nas vias da cidade da Grande São Paulo. E por último, a cobrança do eixo suspenso nas estradas paulistas gerou uma busca de rotas alternativas por alguns caminhoneiros. Vereador Mário Covas Neto, como estimular ou forçar os caminhoneiros a pegar o Rodoanel? Talvez uma fiscalização mais... Eu acho que tem uma quarta coisa que é o seguinte. Qual seria? Que o Rodoanel, o trajeto é muito mais longo. Então, para o caminhoneiro que vem pega uma estrada e que vai para o porto, que é grande parte do fluxo de caminhões que passam por aqui, você vir pelas marginais, ele encurta em alguns quilômetros o caminho. Portanto, fica mais rápido, em tese, se não pegar trânsito, ou fica mais barato porque gasta menos combustível. Mas como estimular o caminhoneiro para que pegue o Rodoanel? Eu acho que proibindo ou restringindo, proibindo talvez seja a palavra muito forte, mas restringindo a sua circulação pela cidade. Até porque é o seguinte, tem um outro dado que me parece mais grave. Os veículos vêm com peso, enfim, de transporte de carga, e muitas vezes as vias não têm capacidade de suportar isso, ao contrário das estradas que são feitas já pensando já programadas, já planejadas para veículos de carga, não é? Então, as consequências, sim, buracos, etc. Acaba tendo um custo para a cidade demasiadamente grande. Eu penso que é uma coisa que tem que se colocar com maior clareza. Há uma restrição de horário, etc., mas talvez a gente tenha que ter uma restrição de tamanho ou de capacidade de caminhões. Concorda, Paulo? Eu vou colocar uma quinta questão aqui que com certeza acirrará o debate, mas eu preciso fazê-lo. Acho que o grande problema é que, infelizmente, o governo do estado não conseguiu ainda concluir o Rodoanel. Também uma única estrada que agora fica fora. Mas eu queria continuar com o meu raciocínio, porque é aí que vai ter o debate. Falta um trecho, e o trecho leste ainda carece de muitas
questões de infraestrutura. Por exemplo, a reclamação de assalto, de falta de iluminação. Então, aqui, infelizmente, a ação do governo do estado tem deixado a desejar. Me parece que não é só nessa questão do Rodoanel, mas eu não vou levantar as outras agora, porque o tema é Rodoanel. No momento oportuno, eu poderia até levantar outros problemas de atraso que acabam dificultando a vida do munícipe, do cidadão que utiliza os serviços do Estado. Agora, no caso do Rodoanel, eu tenho uma concordância muito grande com o vereador Mário Covas nos outros aspectos. Eu acho que se restringirmos a passagem de caminhões em determinados horários com o Rodoanel completo, aliás, Rodoanel que leva o nome do governador Mário Covas, eu acho que nós daríamos um passo importante para aumentar a circulação. Agora, o problema de segurança é gravíssimo. A gente tem várias denúncias nesse sentido de assalto, principalmente nesse trecho leste que ainda tem dificuldade com iluminação. Alguma parte, vereador? Não, concordância. Eu concordo com o vereador Fiorilo. É que agora ele está, já que ele está enveredando por um debate sobre terminar ou não terminar as coisas, eu acho que essa é uma coisa interessante para a gente falar da prefeitura, já que nós somos vereadores aqui. Certamente. E aqui, certamente, a cidade vai muito mal, porque as coisas não conseguem ser terminadas e quando estão sendo feitas pela metade, estão sendo feitas de forma improvisada, sem planejamento. Mas, enfim, esse também fica para um outro momento a gente fazer esse debate. Não, a gente pode até combinar o debate agora, não tem problema. É porque eu gostaria de dizer que você, que é cidadão, que mora na cidade de São Paulo, utiliza os serviços do Estado, como o metrô lotado, né? Que quando chove para. Então, assim, acho que a gente pode fazer, acho que é um bom debate para discutir políticas públicas do Estado. Aliás, eu queria aproveitar, não sei se está na nossa pauta, mas a questão da segurança é um problema gravíssimo também. Vamos chegar lá. Eu só quero agradecer a Maria Lúcia da Moca, que ela faz uma pergunta para os senhores, mas essa daqui eu acho que é mais voltada para o vereador Mário Covas Neto. Vereador. Da Moca? Da Moca. Sua vizinha? Não, mas... É que é Fiorilo. Maria Lúcia da Moca. Por que a obra do Rodoanel Leste não acaba nunca? O trecho norte tem várias ações na justiça, é verdade, vereador? Não sei. Eu posso ajudar. Mas deve ter, sim, porque ali é um trecho que, do ponto de vista ambiental, é o mais complicado de todos. Passa por uma serra. Era o trecho mais caro para se fazer, porque havia uma discussão de fazer túnel, não fazer túnel, se passar pela Cantareira, não passa pela Cantareira. Era o trecho mais complicado de todos. Talvez isso explique um pouco o fato dele ter ficado por último e por não ter sido concluído. Só aproveitar, Maria Lúcia, que é lá da Moca, de fato o vereador Mário Covas tem razão, assiste razão ao vereador com relação às dificuldades do trecho norte, mas a Dersa conseguiu avançar muito e já negociou com os moradores da região, em especial aquela área do Curisco, a parte do Jaçanã. Então tá resolvido. O problema é que ali nós tivemos um erro de cálculo da Dersa que acabou tirando mais de um estádio de vegetação, mais não, parece que muito mais, e que não era ali que deveria passar o Rodoanel. Então isso atrasou também um pouco a obra. Mas é um assunto para um próximo debate. Bom, os vereadores comentaram sobre segurança. E saiu uma matéria hoje no jornal Agora, falando justamente sobre a segurança, especialmente no bairro do Butantã. A manchete é a seguinte: muro de escola no Butantã vira aviso contra ladrões. Professores vizinhos e outros funcionários da EMF Desembargador Amorim Lima, no Butantã, que é uma escola muito conhecida, porque ela adota aquele sistema da Escola da Ponte em Portugal. Esses funcionários, eles relataram tentativas de roubo e furtos praticamente todos os dias da semana no entorno da instituição. A onda de assaltos levou um grafiteiro que colocou os seguintes dizeres: cuidado, rua muito assaltada. A Secretaria Municipal de Educação, por meio de nota, admite que 12 tablets e um notebook foram furtados no dia 12 de abril. Eles fizeram um boletim de ocorrência. A Assessoria de Comunicação de Imprensa da Secretaria de Segurança Pública diz que o número de furtos e roubos na região caiu 26% em comparação aos 4 meses do ano passado. Agora eu começo com você, vereador Paulo Fiorilo. O problema da segurança em São Paulo é um problema gravíssimo, que nós ainda não conseguimos equacionar. E quando eu digo nós, eu estou dizendo o governo do Estado, o governo municipal, o governo federal. Acho que aqui é preciso fazer a discussão na sua totalidade, não vou tirar a responsabilidade de ninguém. Agora, nós precisamos cobrar
das autoridades responsáveis pela segurança pública ações que possam, se não minimizar, equacionar efetivamente esses problemas. O caso da escola, lá no Butantã, eu conheço, tive a oportunidade de fazer uma visita. Ela, de fato, fica num local em que o acesso é muito distante da avenida. Mas isso não poderia ser motivo para que a escola ou o entorno fosse assaltado. Pior do que isso, quem está nos assistindo deve conhecer casos semelhantes. Professores que precisam fazer formação nos céus, principalmente à noite, estão evitando irem aos céus, participarem de formação, porque têm seus carros roubados, bolsas roubadas, são assaltados periodicamente quando frequentam essas atividades. Eu tive a oportunidade já de participar de reunião de consegue, de reuniões de bairro, de moradores reclamando. Acho aqui, vereador Marcos, pela experiência que o senhor tem, que no caso da cidade de São Paulo, eu acho que a Câmara, em que pese não ser responsabilidade dela, mas é um problema que a gente convive permanentemente, deveria promover um debate trazendo a autoridade do Estado, a autoridade municipal e a autoridade federal para tentar discutir e mapear quais ações poderiam ser utilizadas para tentar, de fato, resolver. A Prefeitura iniciou no governo Kassab aquele trabalho de pagar guardas, de pagar como se fosse um bico, Operação Delegada. Que, de certa forma, contribuiu para minimizar danos. Eu me lembro de São Mateus, na Avenida Mateu Bey. Assim, a grande reclamação era a quantidade de veículos roubados, CDs e assim por diante. Com a Operação Delegada, minimizou a avenida, mas as ruas paralelas continuaram sendo alvos de assalto. Então, me parece que aqui, com a experiência, com o acúmulo que tem o Estado, poderia ajudar muito nesse debate. Estou deixando aqui uma sugestão, porque eu acho que a situação chega a um momento que a gente também não tem mais o que dizer para o munícipe. Então, acho que talvez um esforço coletivo pudesse apontar medidas que minimizassem essa situação. Vereador, muitas mães de alunos, elas não sabem exatamente até onde vai a responsabilidade da PM quando faz a ronda escolar e aonde começa a responsabilidade dos GCMs, que muitos deles também fazem ronda e acompanham a saída e a entrada dos alunos nas escolas da rede municipal. Sim, é o tal negócio. Quando você tem um buraco na rua, não importa se o buraco é municipal, estadual ou federal, trata-se de um buraco. A mesma coisa em relação à violência. Para quem está sendo, de alguma forma, agredido, ele quer ver as soluções acontecerem pelas autoridades. As autoridades que instituídas com poder de polícia, elas têm várias esferas. E para o munícipe, não importa qual é a esfera, ele quer resolvido o problema dele. O problema de segurança é um problema que não é de hoje. Tanto é verdade que ainda na década de 80, quando foi criada a GCM, ela foi criada exatamente em cima de um discurso de campanha do ex-prefeito Jânio Quadros, que colocou o problema da segurança com muita vigor durante a campanha e ganhou a eleição aí e criou a Guarda Metropolitana, Guarda Civil Metropolitana, com o objetivo dela ser capaz de fazer a guarda dos próprios municipais, para não ter conflito de competências. Nós temos esse problema, quer dizer, e aí eu concordo integralmente com o vereador Fiorilo que esse debate ele tem que ser feito coletivamente. Não é possível, a gente vê até problemas entre a Polícia Militar e a Guarda Civil, que são ambos do mesmo, estão sob o mesmo governo do Estado, mas que muitas vezes não se entendem. Muito menos com a Guarda Civil Metropolitana, em relação à questão federal. Você tem uma quantidade de armas absurdas, essas armas chegam por algum lugar, há um comércio nesse coisa, há um problema de inteligência ou falta de inteligência para você, porque não é questão de efetivo, vereador. A gente sabe que a quantidade de efetivo que já existe, pelo menos na Polícia Militar, ele é comparável a grandes cidades do mundo. Ou seja, não é a questão de você ter mais gente para tomar conta. Talvez seja um pouco mais de logística e inteligência para você atacar os problemas de forma correta. E você não dispersar, não ter o mesmo trabalho sendo feito pelos vários agentes dessa questão. Perfeito.
Tem algumas notícias, mas eu quero agradecer ao Sandro da Silva, da região sul. Ele é do Sacomã, ali pertinho do Ipiranga. Ele faz a seguinte pergunta: tem 6 carros largados na minha rua. O que eu faço? A cidade está sem espaço para os carros. Curiosamente, ele faz essa pergunta porque nós temos uma reportagem que saiu também no Jornal Agora, do Grupo Folha de São Paulo, e a manchete é a seguinte: Bexiga tem Rua dos Carros Abandonados, dizem vizinhos. Os moradores, e aqui, muito próximo inclusive da Câmara Municipal, moradores e comerciantes da rua Asdrúbal do Nascimento, no Bexiga, reclamam da existência de mais de 10 carros abandonados em um trecho que deve dar mais ou menos, eu acho que menos de 2 quadras. Os veículos são velhos e não aparentam funcionar. Daí a subprefeitura foi demandada pelo jornal e eles responderam o seguinte, que desde janeiro eles fazem vistorias regulares e uma nova fiscalização está prevista para os próximos dias. Qual é a regra numa situação como essa? Os carros abandonados são adesivados e passados 5 dias úteis são removidos. E a multa para abandono de veículo em via pública, sabe quanto? R$16 mil. É um problema que muitos bairros enfrentam, né? Então, mas aqui cabe uma informação ao Sandro, uma informação a mais que o jornal não traz. Por favor. Tem 2 tipos de veículos abandonados. Aqueles que têm placas e aqueles que não têm placas. Os veículos que têm placas, eles são recolhidos pela CET. Os veículos que não têm placas, aqueles que são carcaças, são recolhidos pelas subprefeituras. A CET tem vários pátios e ela tem um serviço de guincho que recolhe esses veículos. E aí sim, aqueles que têm placa, a CET pode multar o proprietário. Qual é o grande problema? É que muitas vezes as pessoas não acionam nem a CET, nem a subprefeitura, às vezes por desconhecer o procedimento. Nós tivemos a oportunidade de fazer um debate na Comissão de Meio Ambiente, até porque é um problema gravíssimo. Você pode ter carro abandonado, com os vidros quebrados, acumulando água, sendo criador de mosquito. Nós estamos saindo de uma epidemia em algumas regiões da cidade de dengue. Então, essa é uma situação gravíssima. E eu acho que a multa de 16, ela é pequena, se você considerar o risco que esses carros podem trazer. O problema é separar as responsabilidades. A CET, inclusive, disponibilizou um número, que é o número da CET, para que se retire os carros. Agora, eu não vou me lembrar aqui, mas... Não, inclusive, eu vou pedir para a produção que levante o número, por favor, daqui a pouco a gente presta o serviço e coloca na tela. Eu queria só terminar ali na Moca, não sei... De novo, na Moca? Mas o Sandro não é da Moca, é? Não. Aqui... O Sandro é de onde? O Sandro é de Sacomã, Zona Sul. Não, mas ali, eu já tive a oportunidade de ver, não só na Moca, São Mateus, aqui. Asdrúbal do Nascimento é a rua do Diretório Municipal do PT. Então, você tem ali vários carros nessa situação. E cobrar a CET é fundamental nesse sentido. Vereador, a ausência de vagas, porque muitas pessoas tinham o hábito de deixar o segundo carro na rua, muitas vezes. As vagas foram praticamente extintas em muitas ruas importantes da cidade. Deixa aí esse problema muito mais explícito, muito mais mas notório. Está se falando de carros abandonados, de alguma forma abandonados, não é estacionado, né? Isso é carros que ficam 2, 3 dias, 5 dias, uma semana, enfim. Mas eu quero dizer para essas pessoas, para elas terem um pouco de calma, porque rapidamente a CET vai fazer uma faixa de ônibus ou uma faixa de bicicleta e esses veículos terão que sair dali. Então, para eles não se preocuparem, logo eles tirarão do... E aí vão poder circular com mais facilidade pela cidade, porque o ônibus vai andar mais rápido e a bicicleta é um meio não poluente. Certo. E prestando serviço aqui, como disse o vereador Paulo Fiorilo, do PT, o telefone da CET é o Fale com a CET 1188. Fácil, 1188. Agora vamos para uma pauta nacional, o que os senhores acham? Para encerrarmos o programa, chegando próximo ao final. A gente nem se xingou ainda, poxa vida. Calma, está chegando a outra. Mas agora na pauta nacional também nós não vamos fazer isso. Ao contrário. Vamos continuar o debate no alto nível. Legal, sim. Está muito bom o programa, agradeço mais uma vez a participação de vocês, vereadores. Reforma política em destaque, em Jornal Valor Econômico de hoje, e a manchete é a seguinte: cai fidelidade partidária em eleições majoritárias. E o início da matéria, redigida pela Maíra Magro, de Brasília, diz que o Supremo Tribunal Federal decidiu ontem que políticos eleitos em disputas majoritárias para presidente da República, governadores, prefeitos e senadores não podem perder seus mandatos se mudarem de partido. Segundo o STF, a regra da fidelidade partidária só se aplica às eleições proporcionais. A decisão se aplica a
qualquer detentor de mandato majoritário que queira trocar de partido, já para essas próximas eleições. Vereador Mário Covas Neto, sua avaliação. É completamente equivocado isso. Para mim é um erro total. Ninguém é candidato de si próprio. As pessoas, para serem candidatas, elas têm que se filiar a um partido, submeter o programa desse partido, fazer pelo menos é assim que eu entendo, fazer um debate interno, a partir daí ela é escolhida como um representante daquele partido e, ao ter o apoio popular, ele passa a ser o escolhido. Mas ele tem que ter fidelidade àquilo que ele se comprometeu antes de ser eleito. Se não for assim, não faz sentido você ter partidos, não faz sentido você ter uma estrutura partidária de representação. O que adianta eu, como um dirigente partidário, fazer uma pregação em determinada linha e aí aquele que, no final, é escolhido, toma outro rumo e sabe-se lá por que razão. Ele pode até tomar outro rumo, desde que ele consiga comprovar que aquilo pelo qual ele foi indicado e foi eleito se transformou numa coisa diferente. Eu acho que é uma discussão que pode ser feita. Mas daí, de antemão, já assegurar de que não vai perder o mandato, eu acho um equívoco total. Aliás, só aproveitando o embalo, para dizer que eu estou olhando essa discussão da reforma política e eleitoral com muito desgosto de um lado, com muito prazer de outro. Primeiro porque fazia muito tempo que eu não via uma discussão política no Congresso Nacional, com a forma intensa, aqui mesmo, as pessoas acompanhando pela televisão o debate e tal, o que é salutar, muito bom, fazia muito tempo que eu não via. Por outro lado, as mudanças que estavam sendo propostas, que acho que melhorariam muito a nossa representação, elas infelizmente não passaram, ou grande parte delas não passaram. E acho que era uma oportunidade importante da gente ver um avanço. Que passos são esses, vereador? Como eu disse, não teremos aqui uma grande divergência. Tenho concordância com o vereador Mário Covas. O mandato não é do indivíduo, não pode ser do indivíduo. Até porque ele precisou de um partido para ser eleito, ele utilizou-se daquela legenda e ele agora pode ser o dono do seu mandato, que na minha opinião é um erro. O Supremo não contribui com o fortalecimento das instituições partidárias. Aliás, vai na contramão do debate que a sociedade está se propondo a fazer. As grandes manifestações de 2013, mesmo as que a gente acompanhou no início do ano, no final do ano passado, de cobrar das instituições, nós estamos dando um passo atrás, na minha opinião, que é um pouco a opinião do vereador Mário Covas. E mais, na questão da reforma política, o Brasil está perdendo uma oportunidade rara de fato, fazer uma reforma. O que aconteceu no sistema eleitoral? O Congresso não conseguiu fazer uma opção por uma outra alternativa, senão continuar com o voto proporcional para a eleição dos deputados e vereadores. Poderia ter avançado. O PSDB, por exemplo, apresentou a proposta de voto distrital. O PT propôs lista. Nós, inclusive, discutimos a possibilidade de ser um voto distrital misto. O que significa isso? O exemplo da cidade de São Paulo. São 55 vereadores. Divide a cidade em 28 distritos e 27 serão eleitos pela lista. Isso fortalece as instituições. Você deixa de escolher o indivíduo, você passa a votar no partido. Mesmo no distrital, em que pese eu tenha restrições, mas você vai fazer um debate partidário, porque cada partido vai apresentar um candidato no distrito. E aproximar muito mais o eleitor do eleito. Infelizmente, e aí é com tristeza, não tem jeito, que nós estamos perdendo essa oportunidade de avançar na reforma, de construir de fato uma representação mais próxima do eleitor. Acho que isso vai fazer com que cada vez mais as pessoas cobrem uma representação mais igualitária, mais justa, o que não está acontecendo, infelizmente. Vereadores, infelizmente nós não temos mais tempo, mas reservamos o tempo para a saudação final de vocês, claro. Eu só queria fazer uma observação. Por favor, fique à vontade. Mas foi uma coincidência mesmo. Eu estou com uma gravata verde, amarela e azul, que são as cores do PSDB, e o vereador Fiorilo com a gravata vermelha, que é a cor do PT. Mas é pura coincidência. Mas é mesmo. Pelo menos de minha parte é. Mas eu achei divertido isso, porque estão muito elegantes. Mas, enfim, é um prazer estar aqui com vocês, é um prazer debater com o Fiorilo, que é uma pessoa muito inteligente,
um sujeito esforçado do ponto de vista de conhecer a cidade, conhece bem os temas, discute todos eles com muita propriedade. Então é um grande prazer, é um aprendizado estar aqui com eles, estar aqui com vocês e uma oportunidade da gente dizer um pouco a nossa opinião a respeito das coisas, enfim, e prestar contas do mandato. Se eu perguntasse para o senhor algum destaque para a agenda dos próximos dias, nas comissões que o senhor atua, trabalha, gostaria de fazer algum destaque ou a gente sugere que o munícipe acompanhe na agenda da Câmara? Não, eu posso falar em relação à Comissão do Idoso, nós vamos ter uma oportunidade de fazer um grande debate nos próximos dias e vem aqui o secretário Suplicy, que se comprometeu a vir, mas o secretário, o pessoal da assistência social, um pouco para conversar sobre as ações que aconteceram na Cracolândia nos últimos tempos, etc. Como é que essa coisa se dá do ponto de vista das dificuldades que a Prefeitura vem eventualmente enfrentando, também na questão da criação do Fundo Municipal do Idoso, que é uma coisa que deveria ter acontecido já há 2 anos e que, enfim, incompreensivelmente não acontece. Então, é o tema da nossa próxima reunião. E na de administração pública, nós teremos amanhã, aliás, na próxima quarta-feira, uma nova reunião em que discutiremos projetos que estão tramitando pela casa. Os seus contatos, vereador, quem quiser entrar em contato contigo, pode ligar no gabinete e também mandar e-mail para o senhor. Por favor, os contatos do vereador Mário Covas na tela. O senhor se lembra do Ramal? O Ramal é um dos mais fáceis da Câmara, não é? Não tão fácil quanto do vereador Fiorilo, mas é 4444 do vereador Fiorilo, para combinar com as gravatas, é 4513. Já fez a propaganda. Já fiz a propaganda também. Vereador Paulo Fiorilo, sua saudação final. Seu destaque na agenda dos próximos dias, por favor, e seus contatos para o munícipe que quiser entrar em contato com o senhor. Primeiro eu quero agradecer o vereador Mário Covas, né? Terminando esse debate em alto nível, ele já sabe até o telefone do meu gabinete. Vereador Mário Covas, eu tive a oportunidade, tenho tido a oportunidade de conhecê-lo aqui nesse espaço do Legislativo, não o conhecia. Portanto, passei a respeitar pelas suas posições e opiniões. Isso tem uma importância muito grande. Nós podemos ter uma grande divergência do ponto de vista ideológico, partidário, mas nós construímos, a partir das divergências, consensos neste espaço do parlamento. Então, isso tem uma importância grande, em que pese eu continuar defendendo as minhas posições, sendo crítico às posturas do governo do Estado. Não vou mudar, nem o vereador Mário Covas na relação com a Prefeitura. Mas é aqui que a gente aprende a fazer o debate e a construir consenso. Com relação à Comissão de Finanças, deixo aqui o convite. Na próxima semana nós devemos apresentar o relatório do Plano Municipal de Educação, que tem sido amplamente debatido pela Casa, passou por 2 comissões, Administração Pública, Educação e agora Finanças. Deve ser votado na próxima semana e depois vai para o plenário. Na Comissão de Meio Ambiente, nós estamos debatendo a questão dos veículos abandonados, coincidentemente. Existe, inclusive, uma discussão sobre um equipamento para triturar esses veículos, que pode ser uma alternativa para a cidade. Então, deixo aí o convite, quem quiser acompanhar. Os meus contatos, o vereador Mário Covas já possibilitou, mas eu deixo aqui, fiorilo@ig.com.br, Fiorilo com L só, e o ramal do meu gabinete, 4513. Legal. Paulo Fiorilo do PT, Mário Covas Neto do PSDB, agradeço demais a participação de vocês dois, voltem mais vezes, também não temos mais tempo, agradeço demais ao Tiago Almeida dos Santos, da República, e a Ana Maria dos Santos, também do Jabaquara. Eu vou transmitir essas perguntas às assessorias dos vereadores, tá legal? Olha, às 3 horas temos sessão plenária, a Carol Câmara comanda a transmissão. Um grande abraço a você, eu tenho um novo encontro no Clipe em Eletrônico na próxima terça-feira. Amanhã é Espaço Livre e durante toda a programação com a agenda da Câmara. TV Câmara São Paulo, informação para a cidadania.